This call is now being recorded. Ótimo. Ok. Então, a gente ficou nesse teorema, né, do valor médio de Cauchy. Hoje vamos ter uma demonstração, tá, do teorema do valor médio de Cauchy e o teorema de L'Hopital, tá bom? Então, para isso, vamos precisar primeiro provar o teorema do valor médio de Cauchy. Ok? O que ele disse, o teorema do valor médio de Cauchy? Isso que está escrito na tela, né? Se você observa as hipóteses, né, do teorema do valor médio de Cauchy, são parecidas com o teorema do valor médio. Tá? O teorema do valor médio, digamos, somente vou tomar uma função. Se você tem uma função contínua, no intervalo fechado, e f é diferenciável no intervalo AB, então existe, isso aqui não faz parte do teorema do valor médio, tá? Então existe um numerinho z entre nesse intervalo aberto AB, tal que f de B menos f de A dividido por B menos A é igual a f' de Z. Tá? Isso a gente viu na outra vez, né? Que o teorema do valor médio de Cauchy é mais geral que o teorema do valor médio. Tá? Então as hipóteses são as mesmas. Tá? Acrescentando esse item 3. Tá? Bom, queremos provar isso que está aqui. Né? Então, o que a gente precisa? Né? O que a gente precisa? Alguns detalhes ainda, ajustar alguns detalhes. Aqui tem o quociente. Eu tenho um quociente aqui, ok? Esse quociente não pode ficar assim, sem justificativa. Aqui, esse número é um número, tá certo? A derivada de um ponto vai ser um número. Não pode ser zero. E pergunto para vocês, esse número pode ser zero? Aliás, é zero? Com as hipóteses que a gente tem, com essas hipóteses que a gente tem, com tudo que está escrito aqui. Será que isso aqui é zero? Isso aqui é zero? Sim ou não? Ok, Janine está me pedindo para falar devagar. Ok, vou falar devagar, ok? Às vezes me empolgo, né? Tá bom. Então a pergunta, isso aqui pode ser zero? Isso aqui pode ser zero? Sim ou não? Não? Não. Por quê? Por que não? Não me diga que porque não teria divisão, tá? Senão que eu digo. Pelas hipóteses, será que é zero? Isso aqui é zero? Não é zero, por quê? Porque aqui diz a derivada de x é diferente de zero. Olha, aqui só trocou de letrinha. Para qualquer pontinho que está no intervalo aberto. Então isso aqui não é zero, não tem problema, tá? O problema é agora essa coisa aqui. G de B menos G de A. Será que isso é zero? Pode ser zero? E aí? Existe alguma coisa aqui que diga que G de B menos G de A pode ser zero? Ou pode alguma coisa que diga que não é zero? Então, isso não está explicado, certo? Isso não está explicado dentro do teorema, mas isso a gente vai provar agora, tá? Então, é isso que vamos fazer primeiro, tá? Primeiro, então deixa eu explicar um pouquinho. Aqui eu tenho uma hipótese. A derivada de x é sempre diferente de zero nesse intervalo. Tá? Deixa eu fazer um desenho aqui. Ok? Fazer um desenho aqui. Primeiro. Deixa eu me ajeitar aqui, vou desenhar aqui. Okay. Então, a derivada de g em x sempre é diferente de zero. O que significa isso? Né? Deixa eu ver de novo. A derivada de g em x em qualquer ponto do intervalo AB nunca é zero. Quer dizer, ou é maior que zero ou é menor que zero, correto? Então, uma pergunta para você. Se a derivada num ponto é maior que zero, vamos pensar, se a derivada de x é sempre maior que zero, como é a função? Como é a função? Que cara tem? O que você pode me dizer? Crescente, é isso mesmo. Ótimo, vocês passaram o cálculo por alguma razão, né? Isso aí. Então, nossa função tem essa cara. Ok? Mais ou menos, né? Assim, aí.
Não pode acontecer uma coisa desse tipo. Por quê? Significa que a função cresce, 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 e depois decresce. Então, tem um ponto de máximo. Se tem um ponto de máximo, tem um ponto onde a derivada seria zero, né? Sim, saiu muito bem, né? Ok? Então, isso não pode acontecer. Né? Então, mas poderia acontecer, né? Aliás, é isso mesmo que vai acontecer aqui, que a gente vai justificar. Ok? Vamos afirmar isso aqui. Primeiro, provemos que isso aqui nunca é zero. Ok? Nunca é zero. Digamos que fosse zero, tá? Digamos que fosse zero. Isso aconteceria quando? Quando isso aqui seria zero? Quando ambos são iguais, né? Caso contrário, teríamos claro que teríamos que G de B e G de A são iguais, né? Claro. Concordam? Tá? Mas tem um probleminha com isso. Se esses dois valores são iguais, veja, G é contínuo nesse intervalo fechado. G é diferenciável em AB, ok? Então, G satisfaz todos os requisitos, né? Todas as condições do valor médio. Ele satisfaz todas as condições do valor médio. Quer dizer, então, é satisfeita a condição, é a conclusão, tá? Logo, temos que... O que a gente tem, né? Deixa eu ver. O que a gente desenhou aqui, tá? Deixa eu ver. Eu tenho aqui, por exemplo, A. Opa. Eu tenho aqui A. Aqui está A. Digamos que aqui está B. Ok? Eu tenho, pelo que estamos vendo aqui, que G de A, aqui seria G de A. Isso aqui é G de A. Porque a minha letra aqui vai estar complicada. É igual com o G de B, quer dizer, a imagem dele, do B, G de B, também é a mesma, tá? Bom, dá para escrever aqui, mas eu estou evitando isso. Então, o G de A é igual ao G de B, tá? Então, a minha função, deixa eu ver, a minha função, deixa eu apagar esse aqui, deve ser alguma coisa assim. Começa em esse ponto, sei lá para onde que ele vai, mas o GDA, aqui o GDA, coincide com o GDB. São igualzinhos, tá? Ok? Ok. Só para que não fique tão complicado, posso fazer assim. Tá, ok. Aí está. Mas, como G satisfaz todos os requisitos do teorema do valor médio, então acontece o seguinte, como GDA igual a GDB, esses dois sistemas são iguais, nesse caso iguais, né, claro. O teorema do valor médio diz o seguinte, né, que existe uma reta, cadê? Uma reta que é paralela, existe uma reta paralela a essa aqui.
a essa secante, a esse ponto, né? O teorema do valor médio, na verdade, diz assim, né, de forma mais geral. Deixa eu colocar assim. O teorema do valor médio, diz, de forma mais geral, diz o seguinte, né? Oh, desculpa. Então, você opinião isso? Aqui está o ponto esse e esse ponto aqui. Então, existe uma secante aqui. Existe um ponto aqui, isso que é o teorema do valor médio, existe um ponto aqui, C. Tá o quê? A derivada em C, aqui. A derivada em C. Isso. A derivada em C é paralela a essa secante, né? Esse é o teorema do valor médio, tá? Existe, então, F, então, a conclusão do teorema do valor médio é assim, a derivada em C é igual a quê? A inclinação dessa secante, né? Esse aqui é F de B menos F de A, F de B menos F de A, né? Aqui tem um quociente, né? Isso é o teorema do valor médio, F de B menos F de A é dividido por B menos A. Isso que diz o teorema do valor médio, tá? Bom, então é isso que eu vou fazer aqui, tá? Bom, nesse caso eu tenho o seguinte, teorema do valor médio. Vou aplicar aqui, mas para G. Não. Temos que primeiro existe um número Z, número C, tal que... Então, o que é? Ainda esse número C está no intervalo AB, tá? AB. Ok. Então, deixa eu copiar aqui. A derivada em C é igual a G de B menos G de A dividido por B menos A. Isso que diz o teorema do valor médio. Mas eu tenho um problema aqui. Quanto vale G de B menos A? G de B menos G de A, né? A gente supôs o quê? G de B é igual a G de A. Então, quanto vale isso? Quanto vale? Isso aí, zero, né? Ok. Como isso aqui é zero, aqui em cima são iguais, então é zero. Tá bom? Ok. Mas isso não pode acontecer, porque o item 3 diz assim, para todo x no intervalo AB, a derivada em x é sempre diferente de zero. Mas veja, estamos encontrando, existe número C no intervalo AB, tal que a derivada é zero. Isso não pode acontecer, né? Logo, isso é uma contradição ao item 3. Então, não pode acontecer isso, tá? Agora, continuamos com a prova. Então, já salvamos essa parte aqui. Isso não pode acontecer. Bem, agora o que a gente vai fazer, né? Vamos continuar com a nossa demonstração. Vamos criar uma função esperta agora? Deixa eu ver agora o que eu tenho que fazer aqui. Então, isso aqui já provei. Vou apagar aqui. Deixa eu explicar passo a passo o que eu fiz. Agora, consideremos a seguinte função. Essa função.
Para que essa função? Para que essa função? Essa função é uma função que vai nos ajudar a demonstrar tudo, tá? Essa função é um pouquinho esperta, tá? Vamos provar com essa função aqui que vale o teorema de Rolle, que é o teorema do valor médio também, tá? É o teorema do valor médio. Só que de outra maneira, né? É o teorema do valor médio. Bom, e o que é o teorema do valor médio? De Rolle, né? Vamos provar que provaremos que H satisfaz as condições do teorema de Rolle. Ou o teorema do valor médio, só que um caso específico, né? Tá? Ok. Qual é a primeira condição do teorema do valor médio? Bom, são 3 condições, tá? Deixa eu colocar aqui. A primeira condição vai ser a seguinte. A função AH é contínua. No intervalo AB. Isso vamos provar, não é que provamos. Agora vamos para a próxima condição. A segunda condição que H é contínua no intervalo fechado, tá? H é diferenciável. Opa! É propaganda do meu antivírus. H é contínua. Já, isso temos que provar. H é diferenciável em intervalo aberto A, B. E por último, vamos provar que H de B, ou de H de A, igual a H de B, são iguais. E, na verdade, vamos provar que são iguais a zero. Tá? Essas 3 coisas vamos provar. Se isso acontece, então, isso é o teorema do valor médio, tá? É a mesma história do teorema do valor médio que a gente viu anteriormente, tá? Veja, H é contínuo, H é diferenciável em AB e os extremos valem igual a zero. É a mesma coisa que a gente fez agora, né? Veja só. Aqui nossa função H. Opa. Não dá para desenhar assim. Deixa eu ver. Aí. Ok. Agora em desenhar. Ok. Veja só, né? O que a gente está dizendo? A função H, deixa eu colocar com essa cor, é uma função que no ponto A, vou colocar aqui, no ponto A, e aqui no ponto B, a função H, aqui está a função H, ela tem uma propriedade. H na função em A é zero e H em B é zero. Então, o teorema do valor médio diz o seguinte, ou o teorema do Rolle, né? Vai dizer o quê? Que em algum ponto aqui, em algum ponto daqui, a derivada nesse ponto coincide com a derivada dessa reta aqui, que une A e B, que nesse caso tem zero, né? Existe um ponto com derivada igual a zero. Isso que está dizendo, tá? Simples assim, tá? Isso que está dizendo. Aí. Tá bom? Existe um ponto onde a derivada é zero. Isso você sabe muito bem. Opa, não deu para escrever certinho, mas aqui seria esse ponto, tá bom? Isso que eu vou provar com H, ok? Tá bom? Vamos lá. Por que H é contínuo? H é contínuo? Bom, H é contínuo, sim ou não? O que vocês dizem? O que vocês acham? É contínuo? A função H, que está aqui, essa função H, é contínua? Sim, ela é contínua. Por que, professor? Bom, veja só. A função G é contínua, não é contínua? É contínua.
Essa parte aqui, perdão, essa parte aqui é um número G avaliado no número, num ponto, é um número, tá? Isso, Eduardo, porque F e G são contínuos, tá? É isso mesmo, tá? Isso aqui é um número, então não vai afetar. Essa função aqui vai ser um contínuo, então tudo isso aqui é contínuo. E isso aqui é um número, não é uma função, é um número, ok? Porque f de b é um número, menos f de outro número, g de b é outro número, g é um número. Então, tudo isso aqui é um número. Multiplicado por uma função contínua, um número multiplicado por uma função contínua dá uma função contínua. Então, tudo isso aqui é contínuo, tá? Mas tem outra coisa. Isso aqui é um número, agora tem f. Então, f menos uma função contínua é uma função contínua, né? Porque a gente sabe, né? Soma de funções contínuas é contínuo, tá? Então, é isso. H é contínuo, né? Por que contínuo, então? Pois é uma combinação, né? Pois H é uma combinação. Nesse caso ainda bem simples, tá? É uma combinação linear, mas isso não é para complicar, tá? É uma combinação linear de F e G. Tá certo? Agora, então já sei que é contínuo. Mas será que ela é diferenciável? Ou ela tem derivada? Será que é diferenciável? Sim. Por quê? Porque F é igual com G. Tudo isso aqui dá para calcular a derivada sem medo, sem problema, tá? Então, pela mesma razão, H é contínuo, é uma combinação linear dessas duas funções e vai ser diferenciável, né? Uma função diferenciável mais outra função diferenciável, as duas são diferenciáveis, tá? Então, isso que eu tenho aqui, soma, multiplicação por número, tá? Então, é isso. Mas aqui eu tenho uma coisa a mais. Eu posso calcular quanto vale a derivada de H. E vocês vão me ajudar aqui. Vou calcular a derivada. Derivada, tá certo? Bom, derivada de tudo isso em relação a x, claro, né? Então seria f' de x, correto? Quanto vale a derivada de f em a? Quanto vale? Zero. Por que zero? Por que zero? Porque professor, já é um número. Isso, derivada de uma constante. Perfeito, é isso mesmo. Isso que eu queria escutar. É derivada de uma constante. Muito bem, Arthur. Então, isso aqui é zero. E esse aqui, G, né? Derivada de G em A também vai ser zero. Derivada de G em X vai ser derivada de G em X, somente isso, né? Então, fico com isso. Aí está derivado, tá bom? Muito bem, Arthur, Gustavo, Júlio, Pedro, etc. Ok. Érica também. Muito bem. Então já tenho a derivada. Agora, falta justificar esta parte aqui, que é H de B. E vamos justificar agora. Vamos calcular H de A. Tá bom? Como calcular H de A? Bom, é só substituir aqui, né? Ok. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Isso. H de A é substituindo aqui, substituindo aqui. Quanto vale isso? Quanto vale? Júlio diz zero. Perfeito. E todos que estão aqui, né? Júlio, Gabriel, Gustavo, todo mundo diz zero. Correto, né? Porque isso aqui é zero. E aqui zero vezes qualquer coisa vai dar zero. Agora, vou calcular isso aqui em B, né? Deixa eu ver. Em B. H de B, seria aqui B, aqui substituir B. Quanto vale isso? Quanto vale isso agora? Júlio Silva diz que zero de novo. Por quê? Professor, tá fácil aqui, olha só. Isso aqui está multiplicando
Mas com esse cara aqui, com esse aqui, vai cancelar. Correto? E então vai ficar, deixa eu ver, olha que vai ficar. Vai cancelar esse carinha aqui e com esse aqui. Só fica isso. E isso aqui dá zero, né? Por quê? Porque f de v menos a que está aqui. E aqui tem f de v menos a menos f de v menos f de a. Zero também. Então é verdade. H de a e H de v são iguais. Tá certo? Pronto. Então eu tenho as três condições, tá? Eu tenho H, tá o quê? H em A vale zero. Aqui está um numerinho zero, né? H de v vale zero também. E, então, existe um numerinho z entre A e B. Existe um número z entre A e B. Tá o quê? A derivada, né? H' de z é zero. Tá? Isso é o teorema de Rollo, o teorema do valor médio também, né? Logo, existe um número z em intervalo aberto AB, ao quê? Ao que é? A derivada de H em Z é igual a zero. Isto é. E agora, o que eu faço com isso? Agora que acabou. Veja só. A derivada em Z igual a zero, tá? Deixa eu ver. Aqui tem a cara da derivada. Essa é a derivada, tá? Derivada em x. Então, a derivada em z, deixa eu escrever aqui. Isso seria a derivada, isso aqui é a derivada em x. Vou trocar aqui a derivada em z. Diz que é igual a zero. Certo? Então, existe número z entre a e b, tal que a derivada nesse pontinho z de h é zero. Ou, a mesma coisa, existe um número z em AB, tal que isso aqui vale zero. Né? Tudo isso aqui vale zero. Mas aqui você fica esperto e veja isso aqui que dá. Se você divide tudo por g' de z, você vai ganhar uma expressão parecida. Né? Divide tudo por z, é derivada de z. Isso vai sumir. Vai ficar assim. Dividem tudo por g' de z, e olha que g' de z é diferente de zero, né? A gente já sabe. Então, eu vou ganhar o quê? Opa. Desculpa. Veja só. Então, eu ganhei que essa expressão menos essa expressão é igual a zero. Bom, afinal de contas, é o que nós queríamos provar, tá? Vou passar esse cara por outro lado. Aí está. Era o que nós queríamos provar. O teorema de Cauchy. Tá bom? É isso. Esse é o teorema de Cauchy. Então, agora, o que a gente vai fazer? Vamos demonstrar o teorema de L'Hopital, tá? Agora, provemos o teorema de L'Hopital. Ok. Bom, o que era o teorema de L'Hopital, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui o enunciado da aula passada, né? Turma 2. Isso. Aí está. Então, sejam f e g duas funções diferenciáveis em um intervalo aberto i, exceto possivelmente o número real a,
que tem um intervalo I, se para todo número diferente de A em I, a derivada é diferente de zero, então, se eu tenho isso, né, ok? E eu tenho que esse limite de f' de x dividido pelo g' de x for L, onde L é um número, então, o limite de f de x dividido por g de x, quando x tende a, é aquele número. Bom, isso é verdade, tá? Só que o teorema de L'Hopital vai valer mesmo que ele seja mais infinito, eu vou colocar aqui, ou vale mesmo se ele fosse mais infinito ou menos infinito, tá? Porque mais infinito não é número, tá? Ok? O teorema vale mesmo que esse L não seja um número, tá? Vale, tá? Mas o que vamos provar agora vai ser quando ele é um número, ok? Os casos quando isso aqui é mais infinito ou menos infinito, não vai ser provado, mas vale mesmo assim, tá? Um teorema, tem várias na demonstração, tem algumas sutilezas que a gente tem que utilizar, tá? Bom, vamos lá. Então, vamos provar quando ele é um número, ok? E, aliás, dessa forma que está provado no livro, tá? Ok? Então, esse era o teorema. Ah, e outra coisa. A gente disse que o teorema vale quando x tende a A pela direita, ou quando x tende a A pela esquerda. Vale, certo? Ok. Então, vamos fazer esse caso. Tá? Vamos provar isso quando x tende a A pela esquerda, tá? Vamos usar isso aqui quando A tende para a esquerda, tá? Provaremos o caso quando limite de f de x tende a é igual a zero, e limite de g de x quando x tende a zero, mas pela... Deixa eu fazer assim. No texto, no livro, está feito quando A tende a A pela direita, tá? Com a turma, outra turma, eu fiz quando x tende a A pela esquerda, eu fiz isso, tá? Eu fiz quando x tende a A pela esquerda. Ok. Então, de qualquer forma, você vai ter, se você quer fazer a prova quando x tende a A para a esquerda, eu já fiz e está no vídeo que corresponde à turma 1. E, então, vou fazer com vocês como está no texto, no livro mesmo, tá? E vou tentar explicar o passo a passo o que tem no livro, tá? Ok? Vamos lá, então vamos provar isso. Ok. Demonstração. Ok. Tá, vamos provar. Bom, tá? Primeiro vamos ter uma ideia de o que está acontecendo aqui, né? Nós temos a nossa função, ok? Consigo usar isso aqui, deixa eu usar isso aqui uma linha só. Ok. Pronto. Então, temos duas funções, f e g, isso que a gente tem. Tá? Deixa eu colocar aqui, essa cor, por exemplo, f e g. Mas ela diz assim, que quando x tende para A, deixa eu colocar A, vou colocar aqui A. Ok. Quando x tende a A, vamos colocar pela direita, tá? Então, deixa eu colocar pela direita. Vou colocar uma setinha. Ok. Bom. Então, quando x tende a A pela direita, A. Isso. Quando x tende para A pela direita, então, o f de x
é zero. Então, o gráfico vai ser algo assim. Deixa eu colocar aqui. Esse aqui não representa isso, tá? O f de x, quer dizer, o f de x, o f de x se aproxima do zero. Se aproxima, tá? Não é zero. Esse é o f, tá? Então, esse aqui é o f, tá bom? A função f. Ok? Agora eu vou desenhar outra função. Digamos, a função g. Ok. A função g também tem essa cara. Ok? Aqui estão as duas, f e g. Elas se aproximam. Deixa eu colocar o f para cima. F se aproxima, quando x tende a A, pela direita, aqui estamos à direita, ok? Então, eles se aproximam do zero, ambas, tá bom? Essa é a cara das duas, tá? Então, e meu intervalo I, o intervalo I, seria uma coisa assim, né? Aqui, aberto, opa. Seria aberto aqui, aqui, digamos que aqui. Isso. Ok? Aí está. Esse é o intervalo I, todo aqui, tá? E x está se aproximando do essa é a cara dessas duas funções, tá? E daí? Quero saber o limite do quociente deles, né? O que que dá, né? O limite do quociente deles, o que que vai dar? Bom, então vamos fazer assim. Essas duas funções não estão definidas em A. Essas duas funções f e g não estão definidas em A. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma cópia das duas. Vou fazer uma cópia das duas funções. Ok? Aqui está a minha cópia. Bom. E eu vou modificar as duas funções, tá? Eu vou modificar esse aqui, f, e vou colocar a função f maiúsculo. Aí. E vou modificar essa função aqui, a função g maiúsculo. Eu não lembro que cor era esse aí. Aí está. Tá bom? Compare as duas funções. Está aqui f, se aproxima de A, mas não é, em A não está definido. Pode ser que não esteja definido. Mas esse aqui, f, de propósito agora, ela vai estar definida, tá? Ok? Vou esticar um pouquinho só. E g também, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Vou criar uma nova função f e uma função g, que vão ser as mesmas, f e g, só que elas vão conter o pontinho. Só isso. Ok? Porque o teorema de L'Hopital, né, se você lembra, diz que possivelmente a função não esteja definida nesse ponto A, tá? Nesse ponto A, tá bom? Então, por isso que eu vou esticar. Só por isso mesmo, tá? Mas não tem outra coisa, ok? Ok. E daí, o que eu vou fazer, tá? Vou fazer o seguinte, vamos provar que essa função f e a função g satisfazem o teorema de Cauchy. Ok? Isso aqui vai ser o passo a passo que a gente vai fazer, tá? Como? Possivelmente, então, a f e não estão definidas em A, consideremos as funções, as seguintes funções agora. Vamos criar duas funções, tá? Uma função f maiúscula, grandão, de x, que vai ser igual a quem? Ao próprio f de x. Mas
quando x não é A. Quando x não é igual a A. Ok? Tá bom? F de x é igualzinha com... Na verdade, ele pode até continuar por aqui, tá? Essa parte nem vai me interessar, tá? Só essa parte aqui, a parte direita, né? Porque o limite que eu vou calcular vai ser o limite de f pela direita, tá? Ok. O que mais vou fazer agora? F de x, então, f de x é igual, perdão, aqui, a f de x, e vai ser zero quando x for igual a A. Isso, tá bom? Isso que eu vou ter. Tá bom? Eu que expliquei, né? O f grandão vai ser o próprio f de x, quando x é diferente de A. E f de x vai ser o zero quando x é igual a A. Ok? E o g? Igualzinho, parecido. Opa, não é não. Isso. Olha aqui, o g de x vai ser igual ao gzinho de x, quando x é diferente de A, tudo igual. Para quê? Porque eu não sei se a função f está definida e g não está definida no ponto A, né? F pequeno, né? Eu só esticando um pouquinho. Agora, essa função g grandona e f grandona vão satisfazer as condições do teorema de Cauchy, tá? Ok. Então, isso que a gente vai querer, tá? Provaremos que f e g satisfazem as condições do teorema do valor médio de Cauchy. Ok? Ok, isso aqui a gente vai provar, tá? Primeira coisa que a gente tem que provar, que para que seja satisfeito o teorema do valor médio de Cauchy, as duas funções têm que ser contínuas no intervalo fechado, tá? Ok. Então, deixa eu colocar aqui. Não, isso não. Isso aqui. Primeira condição. Então, f e g são contínuas. Ó, são contínuas no intervalo AB. Concorda? Perdão, intervalo AB. Quem é B, né? B aqui não existe, né? Tá, o que a gente vai fazer? Bom, o intervalo... Desculpe. O intervalo I é tudo isso aqui, tá? Isso. Esse é o intervalo I. Então, o que eu vou fazer? Vou chamar de B a esse extremo, tá bom? Ok? Ok? Ok. Deixa eu pensar um pouquinho aqui. Tá. Eu vou fazer uma coisa. Aqui, B não é fechado, nessa parte não é fechado. Então, tem um pequeno probleminha, né? Então, o que eu vou fazer? Como o X vai tender para A, então vamos fazer o seguinte. Ok? Então, F e G são contínuos no intervalo AX. Quer dizer, aqui está o X. Ok? Esse X aqui. E aqui pode ser fechado, sim. Tá? E aqui também vai ser fechado. Tá bom? A função é contínua.
em todo o intervalo I. Isso quer dizer teorema, tá? Então, é contínuo em A. É contínuo em, agora, perdão, em X. E vai ser contínuo em A também, tá? Por quê? Bom, por quê? Tá, deixa eu explicar aqui, né? Onde quem é esse X primeiro? X é um número em entre A e B. Quem é B, né? B é o extremo onde E é o extremo direito do intervalo I. Tá bom? Esse B vai ser o extremo do intervalo aberto I, tá bom? Ok. Ok. Isso por quê? Né? Por que a função é contínua, né? Porque f e g são contínuas. Porque, bom, f grandão, é igual que o f minúsculo, tá? E ele é contínuo em todo o intervalo, exceto possivelmente em A. Mas f em A sim está definido, tá? F grandão está definido, tá? E f grandão em A é zero, tá? Olha, f grandão em A é zero. E, aliás, o limite de f de x em A, né? Então, vamos escrever, né? Pois, f A. Quanto vale f de A? F de A. Quanto é f de A? É zero. Aliás, que é igual o limite f mesmo, tá? F de x, quando x tende a quando x tende para A pela direita. Ok? Certo? F de A é igual ao limite de f de x quando x tende a pela direita. Aqui é zero, tá? Então, a função é contínua no ponto A, tá? O f grandona é contínua em A, tá? E outra, né? Era o único ponto problema, né? A função f grandona já é contínua em todo o intervalo I. E nesse ponto o problema também é contínua porque o limite de f de x grandão, quando x tende a A, é zero. Uhum. O único ponto do problema era o x igual a A, mas fora isso, não tem problema, tá? Ok. Ok, então é a mesma coisa, né? Analogamente para G, né? Analogamente com G. Então, é contínuo. Agora, então as duas são contínuas. Agora temos que mostrar que as duas funções são diferenciáveis nesse intervalo aberto aqui, tá? Tem que ser aberto. Mas isso não é difícil, não. Pois... Por que é diferenciável? Não, diferenciável, né? A FG são diferenciáveis, tá? Diferenciáveis. No intervalo AX. Por quê? Bom, pela mesma razão. Olha, F já, F grandona, F minúsculo, né? F minúsculo está aqui.
era diferenciável em todos os pontos, exceto no A. Mas estou tirando A mesmo agora, né? Estou tirando A, veja só. Estou tirando A e X. Então, F e G são iguais, na verdade, com F minúsculo e G minúsculo. Então, são diferenciáveis no intervalo AX. Né? Pois F é igual a F e F aqui é igual a G no intervalo AX. São iguais, então, não tem problema não. São diferenciáveis. E, finalmente, mais uma condição, né? Eu devo, para que seja satisfeito o teorema de Cauchy, preciso que F e G tenham essa característica. São contínuos no intervalo fechado e diferenciáveis no intervalo aberto. Deixa eu ver aqui em cima mesmo, rapidinho. Aí. F e G devem ser contínuos no intervalo fechado, diferenciáveis no intervalo aberto, e para qualquer elemento do intervalo, a derivada nesse ponto, né, em qualquer ponto do intervalo, deve ser diferente de zero. E com isso é satisfeita essa condição. Bom, então, devemos ter que, né, para todo ponto, vamos colocar outra letra, porque tem X aí, então, para o ponto Z, em esse intervalo, temos que a derivada de G, né, em Z, deve ser diferente de zero. Bom, isso é verdade? Será que isso é verdade? A derivada de G é diferente de zero? Nesse intervalo A até o Z? Sim, porque, olha, a derivada de G, aqui está G, G coincide entre A e X aberto, coincide com o próprio G minúsculo, coincide com ele, no intervalo aberto AX, tá? Né? Então, na verdade, isso aqui, ele igualzinho com G' e Z, tá bom? Então, está satisfeito as três condições do teorema de Cauchy. Ok? Logo, vamos ver o seguinte. Existe... Vamos lá, vamos ao teorema de Cauchy, vamos lá em cima. Né? Para todo X, isso é verdade, diz, né? Ok. Então, vai existir um numerinho, seria o Z, nesse intervalo, tal que isso é satisfeito. Tá bom? Então, deixa eu copiar e colar aqui e adaptar, né? Porque nosso intervalo aqui embaixo, lá embaixo, é AX. AX, tá bom? E o resto vai ser parecido. Vamos lá, copiar ali embaixo. Ok. Então, existe o número Z no intervalo AB, não seria AB, seria X, tal que F de B, aqui seria F maiúsculo, aqui seria F maiúsculo, aqui G maiúsculo, coincide com G, F e G. Tá bom? Então, estamos aí, ok? Bom, uma vez feito isso, Z está no intervalo AX, correto? Bom, agora é só substituir agora. Veja só o que a gente tem. Ah, tá. Aqui não é B, né? Aqui não é B, seria X, aqui seria X. Por quê, né? Estamos no intervalo AX, né? O teorema de Cauchy, no início era AB, aqui tem que substituir o X, tá bom? Ok. Ok. Notem, onde está X?
X, cadê X? X está entre A e B. Tá? Ok? Então, aqui vamos ver. Então, f de x, como x não é A, ok, veja, x não é A. Então, isso aqui está aqui, vamos lá, vamos transformá-lo, vai ter uma consequência legal. Como x não é A, então isso aqui é nada mais f de x. E quanto vale f de A? Vale 0. Quanto vale g de A? Vale 0. Quanto vale g de x? Como x não é o número A, então isso vale simplesmente g minúsculo de A, de x, perdão. Aqui, z é um número entre A e x, quer dizer, z não é nada a ver com A, nada a ver com o ponto problema. Então, aqui, z pertence ao intervalo e não é igual a A. Então, coincide com a função f aqui. Esse aqui coincide com a função f, e aqui coincide com a função g também. Então, afinal de contas, isso vale 0, vou tirar, tirei. Então, eu tenho isso. E para que tudo isso? É que aqui eu vou aplicar limite. Agora eu vou aplicar limite. Tá? Agora eu vou aplicar limite. Aí essa expressão. Limite. Matheus Maurílio, né? Eu não tinha reparado, mas você acha que já me corrigiu? É isso mesmo, né? X no lugar de B. Perfeito, perfeito. Ok. Então, limite quando x tende para mais infinito. O que eu estou fazendo? O que a gente está provando? X tende a A pela direita, né? A pela direita. Estou aplicando isso. Bom, isso é igual a isso, tá? Mas aqui o x está se mexendo, tá? O x está se mexendo, tá? Não é fixo. Porque x vai se mexer. Mas vamos perceber uma coisa legal. Aqui. O x vai se mexer. Deixa eu fazer um desenho mais do ladinho. Cor preta mesmo. Ok. Vamos colocar A. Ok. Deixa eu colocar aqui. Aqui vai estar A. Aqui está B. Aqui está A. E aqui está o X. Encontramos um Z que está entre A e X, tá? Lembra? Z está entre A e X. Ok? Vamos calcular o limite quando x tende a A pela direita. Quer dizer, x vai se aproximar. Toda vez que x se aproxima, eu vou encontrar o z entre A e x. Para cada x, vou encontrar um z que vai se aproximar também, vai estar entre A e x. Agora, se x tende para A, coitado do z, que está no meio entre A e x, vai tender para A também. Tá bom? Veja, né? Quando o x vai se mexer, vou encontrar outro z, que vai estar entre A e x, que vai estar, portanto, mais próxima do A, né? Ok? Isso aqui, então, vai ser igual a... Deixa eu copiar e colar. Vou copiar e colar, tá? Não fiz nada. Isso aqui é igual a isso aqui. Ok? Tá certo? Eu só copiei aqui. Mas lembre, x tende a A pela direita. Esse z aqui que você tem, você pode pensar, esse z não tem nada a ver com esse x. Não, isso aqui não é mais constante, tá? Esse z depende do x. Toda vez que o x se aproxima de A, esse z vai mudar. Né? Aqui o desenho. Toda vez que x vai se aproximar de A, o z vai mudar. Mas vejam agora interessante, né? Toda vez que x se aproxima de A pela direita, é a mesma coisa que dizer que z também vai se aproximar pela direita, tá? É a mesma coisa. Ok? Acho que dá para entender, né? Se x se aproxima de A, z também vai tender para A. Então, isso que eu vou escrever aqui, tá? Então, esse limite aqui, né? Vai ter como consequência o quê? Se x tende a A pela direita, vai fazer com que z tenda a A pela direita. Então, aqui só trocar letrinha. Z. Ok, e daí?
Daí, olha só o que a gente tem. Esse limite aqui, veja, as letras são mudas, tá? As variáveis são mudas, tá? Você pode trocar Z pelo que quiser. R, por exemplo, por R, correto? Ou, por que não, posso trocar pelo X. Não, deixa eu colocar Z primeiro, aqui Z, e vou fazer isso no seguinte passo. Olha. Copiei igual. Posso trocar pelo X? Vou trocar pelo X. Tá? As letras são mudas. Então, veja o que a gente provou. Limite de f de x dividido por g de x é igual ao limite de f' dividido por g' de x. E isso é o que nós queremos provar. Esse é o teorema de L'Hopital. Tá bom? E veja que... é claro que esse limite... Perdão, aqui é z, né? É claro que se esse limite não existe, eu não posso falar nada sobre isso, tá? Se esse limite não existe, eu não posso falar nada sobre isso. Tá? Então, aqui foi necessário, nesses argumentos, usar o argumento aqui o limite existe, tá? E quando eu digo existe, é um número, né? Mas quando o limite é mais infinito, menos infinito, tem outra sutileza que a gente tem que fazer com muita calma, mas isso já passa da nossa competência da matéria, tá? A gente não vai fazer, ok? Ok. Uhum. Então, provamos o teorema de L'Hopital quando x tende a A pela direita, e as hipóteses, lembrando, f tem que ser contínua, g tem que ser contínua nesse intervalo, e talvez não estão definidas no ponto A, não tem problema se elas não estão definidas no ponto A, mas f e g têm que ser diferenciáveis no intervalo, tá bom? A derivada de g não pode ser zero, aliás, até por essa razão. E, claro, g de x também não pode ser zero, né? Se você ver, não pode ser zero, tá? Ok? Isso. Ok? Que mais? Então, essa é a demonstração. E outra coisa, né? Esse limite aqui, todo esse limite pode dar um número, tá? Ou mais infinito ou menos infinito, ainda o teorema de L'Hopital funciona. Ok? Ok. O que a gente vai fazer agora? Só um pouquinho. Esse é o teorema de L'Hopital. Mas agora, vamos fazer de novo o teorema de L'Hopital, mas com uma pequena mudança. O que a gente vai mudar? Vamos trocar esse A por mais infinito, A por mais infinito, A por mais infinito, e A, cadê? Por mais infinito, tá? Ou por menos infinito, e assim vai. Tá bom? Então, vamos fazer isso. Mas não vamos provar, tá? A gente vai deixar como exercício a prova disso, tá? Ok, então deixa eu ver. Isso, esse vai ser nosso teorema. Que foi? Aí. Então, para isso... Opa! Agora sim. Opa, não. Só um pouquinho, paciência, por favor. Tomara que dê certo. Aí. Pronto. Então, vamos mudar, correto? Ok. Então, deixa eu tirar um pouquinho. Vou deixar resumir mais um pouquinho. Isso.
Ok. Paciência. Ok. Então, vamos modificar aqui. Então, aqui vamos colocar mais infinito. Mas, para isso, precisamos modificar um pouquinho as hipóteses, né? Ok? Aqui vai ser mais infinito. Tudo mais... Então, trocamos, em vez de A, que é um número, o mais infinito. Dá para tocar tudo por menos infinito? Dá para tocar, tá? Vamos fazer com mais infinito, tá bom? Mas aqui tem um problema, tá? Se I é um intervalo qualquer, digamos como está aqui, né? Deixa eu ver aqui. I não pode ser um intervalo qualquer, intervalo somente, né? Por quê? Se I for esse intervalo assim, e digamos que o x está por aqui, e se x vai tender para mais infinito, né? O mais infinito está no infinito, né? Opa. Tá. Temos um problema, então x não pode, o intervalo I não pode ser desse jeito, tem que ser um intervalo que tenha, por este lado, seja mais infinito, tá? Então, ok, então vamos modificar nosso intervalo I. Então, sejam f e g duas funções diferenciáveis em um intervalo aberto, não precisa, agora, no intervalo, vou colocar I. Como vai ser esse intervalo? Eu vou colocar assim, n mais infinito. Agora, não precisa dizer, exceto possivelmente o número real, I, porque x vai para mais infinito, então não precisa mais. Se para todo x, bom, agora não precisa ser diferente de A, né? Se para todo x em I, a derivada de g de x é diferente de zero, então, se limite de f de x for zero, quando x vai para infinito, limite de g de x, quando x vai para mais infinito, é zero, é igual a zero, e limite da derivada, né, do quociente das derivadas for ele, sendo ele um número mais infinito ou menos infinito, então, o limite do quociente de f de x, aqui tem que trocar, é igual a esse limite. Ok? Então, é isso que temos que provar agora, tá bom? Mas, nesse caso, a gente pode pensar, nossa, mas outra vez tem que provar o teorema de Cauchy, adaptar esse teorema de Cauchy. Não necessariamente, tá? A prova existe no livro, tá no livro, tá? Oh, desculpa de novo, que coisa. Ah, tá. Então, a demonstração é uma ideia da prova, tá? Vai ser o seguinte, tá? Bom, o que a gente vai fazer? Use a mudança de variável. Que mudança de variável, professor? Seguinte, mudança de variável. Vejam que x está tendendo para mais infinito, tá? Então, a gente vai colocar assim. E igual a 1 dividido... Opa. 1 dividido por x. Como assim, professor? Por que isso? Para quê? Bom, notem que x está nesse intervalo n indo para mais infinito, tá? Então, quer dizer, x vai ser um número maior que zero, né? Porque vai para mais infinito. E vai ser um número grande, tá bom? Então, x vai para mais infinito. Então, isso aqui posso considerar como se fosse um número positivo, tá? Ah, aqui então, deixa eu colocar ainda. Onde não precisa que n, não precisa tocar os números negativos. Basta um número gigante, né? Um número fixo grande. Ok?
Então, aí não tem problema. É positivo, então x vai ser positivo também. X está aqui. Para que isso, professor? Porque, desta forma, teremos... O que a gente vai ter? Se... Isso. Se x tende para mais infinito, t tende para zero. É isso mesmo. Perfeito, Luiz. É isso mesmo, tá? Que... Então, o que a gente vai ter? Essa coisa aqui implica que T vai tender para onde? Para zero. Pela direita ou pela esquerda? Herói. Se x tende para mais infinito, implica que t vai tender a zero. É verdade. Mas a zero pela direita ou pela esquerda? Professor, Sim. te perguntar, essas demonstrações que você está fazendo vai cair na prova? Espero que sim. Bom, Obrigada. não necessariamente, tá? Mas uma ideia da prova vai cair também, pelo menos, tá? É para que você sinta pelo que essas coisas não tão triviais assim também não, tá? Daqui a pouco não vamos fazer muitas demonstrações, tá? Não se preocupe. Bom, se x tende a mais infinito, isso implica que t vai tender para zero, correto? Mas para zero pela direita ou pela esquerda? Alguém pode falar? Pela direita, isso mesmo. Tá? Isso vai ser a chave de tudo, tá? Veja, então, dessa forma, né? Assim. Esse é o limite que a gente quer calcular. Cadê? Esse aqui, né? Vai ficar esse limite. Esse limite que a gente quer calcular vai ficar assim. Bom, já que x é igual a 1 sobre t, perdão, t é igual a 1 sobre x, portanto, x é igual a 1 sobre t, né? 1 dividido por, 1 dividido por t. Aqui também. 1 dividido por t. E x seria trocado por isso aqui. Certo? Bom, aqui coloco umas reticências, porque aqui para frente você vai analisar, tá bom? Mas a gente vai recair. Olha, onde que a gente vai cair, né? Limite quando t tende ao número para a direita. Exatamente o caso anterior do teorema de L'Hopital, tá? Mas aqui tem que ter um pequeno cuidado, né? Porque aqui aplicaríamos derivada, correto? Aplicaríamos derivada, mas teria que usar a regra da cadeia e ter todos os cuidados necessários, tá bom? Ok? Então, essa seria a nossa ideia para demonstrar esse teorema. Essa demonstração está feita, tá? De início ao fim, no livro do leitor, tá bom? Então, você pode procurar. Ok? Ok, então. Vamos continuar, então. Assim termina a nossa última demonstração desse teorema, né? Como eu já tinha falado, o teorema de L'Hopital, né? Esse limite de f de x dividido por g de x, quando x tende a a pela direita, quando x tende a pela esquerda, quando x tende a mais infinito, ou quando x tende a menos infinito, todos esses teoremas funcionam, tá? Funcionam também quando ele é um número real, ou mais infinito, ou menos infinito, tá?
Ok? Então, esse é o teorema de L'Hopital. Existem mais indeterminações? Existem. Tá? Só que, nesse caso, a gente vai usar alguns, entre aspas, truquezinhos, tá? Ok? Ok, deixa eu ver o que a gente vai fazer agora. Então, a gente terminou uma parte. Deixa eu ver se eu tinha preparado alguns probleminhas. Tem sim, mas vai demorar muito tempo, mas... Vamos fazer isso aqui. E eu fiz isso com a turma anterior, só para ver como que a gente aplica o teorema de L'Hopital nesse caso, né? Esse problema está no livro mesmo, tá? E diz assim, né? E a gente acaba nossa teoria hoje com isso. Calcule o limite se existir. Vamos lá. Não se preocupe, cálculo não é somente teoria, tá? Ok? Então, limite quando x tende... Deixa eu colocar mais um pouquinho maior. Quando x tende a mais infinito, você pode colocar só infinito se quiser, tá? Só para uma questão de... a gente tem mais infinito, menos infinito. O mais infinito é o próprio infinito, né? Okay? Só para que fique bonitinho, né? Mais infinito, menos infinito, né? Ok. Então, limite disso aqui, como está no texto, de seno de 1 sobre x dividido por arco tangente de 1 sobre x. Ok. Então, solução. Ok, solução. Esse limite você pode usar é uma indeterminação, né? Temos uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Por quê? É que se x tende para mais infinito, então x vai tender para mais infinito, isso tende para 0. E aqui também isso vai tender para 0. Seno de 0 é 0, tá? Arco tangente de 0 também é 0. Então temos uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Ok. A lista de chamada, alguém falou, né? Daqui a pouquinho eu vou abrir, tá? Eu me empolguei aqui. Bom, isso aqui você pode resolver usando, claro, L'Hopital, do jeito que a gente aprendeu, deriva aqui em cima e aqui embaixo, tá? E vai dar cosseno de 1 sobre x vezes a derivada de 1 sobre x, ok? Vamos fazer desse jeito, porque com a outra turma eu fiz de outro jeito, tá? Eu vou ensinar daqui a pouco, tá? Podemos aplicar L'Hopital. Foi. Ok. E aqui teríamos derivar de seno. Quanto é derivar de seno? Cosseno, professor. Isso. Mas aqui, vezes a derivada de 1 sobre x, derivada de 1 sobre x, é menos 1 sobre x ao quadrado, correto? E derivar arco tangente. Quanto é a derivada de arco tangente?
Derivada da arcotangente derivada da arcotangente de x somente seria 1 dividido por 1 mais x quadrado. Mais isso aqui, então, seria 1 dividido por 1 mais esse número que estava aqui ao quadrado. Correto? Aqui não. Aí, ao quadrado. Ok? Melhor fazer assim. Deixa aí quadrado. Vezes, vezes a derivada de 1 sobre x, que é isso aqui. Que é isso aqui. Aí. Vezes isso, tá? Ok? Isso. Bom, dá um trabalhinho, né? Bom. Aí. Bom, e o resto é fazer conta, né? Nada demais. Bom, essa expressão que está aqui pode ser cancelada com essa expressão aqui, né? Essa com essa. Ok. Pronto. Quando x vai para mais infinito, isso vai para onde? Para mais infinito. Mas 1 sobre x vai para 0, né? É isso aí. Então, aqui vai ficar muito mais fácil já. Então, isso aqui vai para 0. Isso aqui vai para 0. E pronto. O seno de 0 é 1. Ok? E 0 ao quadrado é 0. Mais 1, 1, 1. Afinal, vai dar isso aqui. Né? Tá bom? Outra coisa que eu fiz na aula com seus colegas foi o seguinte: troca de uma vez 1 sobre x por t, tá? Ok? Você pode ver isso no vídeo da turma 1, tá bom? Você pode trocar 1 sobre x igual a t, fazer essa mudança, do jeito que eu fiz aqui em cima, tá? E vai trocar isso aqui, vai ficar t tendendo a 0 pela direita. E pronto, fica um pouquinho mais simples, tá? Fica um pouco mais simples, tá bom? Então, acho que é isso. Deixa eu ver aqui se tem mais uma coisa. É isso mesmo, tá? Então, vamos ficar por aqui mesmo. Se vocês têm alguma pergunta, podem fazer, ok? Professor, você vai mandar o link da chamada? Povo, desculpa, eu esqueci, estou esquecendo aí. Tá, ok. O link da chamada é o de sempre, tá? Deixa turma 2. Ok. Deixa eu ver. Vai ser sempre o mesmo, tá? O link da chamada é isso mesmo. Obrigado, Eduardo, tá? Bom, se alguém não recebeu, eu mesmo. Sempre vai ser o mesmo. Bom, se não tiver mais perguntas, eu vou cortar a chamada, a gravação já, para não demorar.